Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Berardi e eu tenho a honra de estar aqui conversando com vocês para falarmos sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 1º de abril de 21, a convite da Secretaria de Cultura e Eventos. Atualmente sou presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB e conselheira da Seccional de São Paulo, o que faz com que a minha responsabilidade em estar aqui com vocês se torne ainda maior. Vou deixar disponível para vocês, no final do nosso bate-papo, o meu Instagram, que é @luciana_berardi, para eventualmente qualquer acesso, qualquer bate-papo, qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá pelo link das mensagens, e conversarmos e tirarmos a dúvida sobre toda essa temática que vamos tratar hoje, que diz respeito aos procedimentos auxiliares, especificamente no quesito da pré-qualificação, né? Sem dúvida alguma, foi uma grande evolução o reconhecimento do procedimento auxiliar dentro da existência da administração pública, e isso fez com que vai trazer cada vez mais um grande desenvolvimento para a administração pública no quesito compras, né? E aí, eu não estou falando de diálogo competitivo, de segregação de função, os novos valores da dispensa de licitação, não é disso que nós vamos tratar. Esses são temas que, sem dúvida alguma, a mídia tratou com bastante atenção, chamou muita atenção em relação a essa questão, mas, a meu ver, talvez as maiores inovações da nova lei de licitações e contratos residam exatamente nos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei 14.133 de 2021. Os procedimentos auxiliares foram largamente negligenciados pela doutrina, né? Tanto o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, sistema de registros de preços e o registro cadastral. E são figuras bastante conhecidas na praxe administrativas que receberam pela primeira vez um tratamento unificado na nova lei de licitações. Na verdade, os procedimentos auxiliares é a consolidação, a sistematização daquilo que nós, dentro da atividade administrativa da gestão pública em si, já havíamos constantemente implementando ao longo das nossas execuções dos últimos anos, quando realizávamos compras públicas, né? Segundo o professor Marçal Justem Filho, a categoria de procedimentos auxiliares congrega diversos procedimentos administrativos autônomos que, não por terem vínculos com uma licitação específica, podem ter seus resultados aproveitados em um número indeterminado de contratações, favorecendo, portanto, a padronização, a economicidade e a racionalização, né, pessoal, das atividades administrativas. O impacto dos procedimentos auxiliares ele é potencializado ainda mais pelo gigantismo do mercado público no Brasil, que corresponde a cerca de 12,5% do PIB brasileiro e contabiliza quase que 180 mil procedimentos de contratação por ano, isso somente na esfera federal. Então, para a maior parte dos gestores brasileiros, a prática da compra pública é um fenômeno quase binário, que orbita entre os polos opostos da contratação direta e do pregão. Um estudo realizado pelo IPEA mostra como o pregão cresceu exponencialmente desde 2001, correspondendo a 93% das licitações realizadas no país desde 2011. Nas últimas décadas, as modalidades licitatórias que eram agasalhadas lá pela Lei 8.666 passaram a ocupar um espaço residual quase que inexpressível, cada vez mais esvaziado, né? Mas por exceções criadas como a Lei de Concessões de Serviço Público, as organizações sociais, as parcerias públicas e privadas, o próprio RDC, né? E as parcerias também voluntárias feitas com as empresas estatais. Ao incorporar em seu texto trechos de decretos, instruções normativas e até mesmo jurisprudência do TCU, né? A nova lei de licitações limitou-se a ser uma compilação útil, uma lei, digamos assim, maximalista, que inovou muito pouco, né?
mas ajuda a entender bastante a dinâmica da contratação pública do que ela efetivamente poderia ser, ter trazido maiores inovações do que apenas uma mera compilação daquilo que nós já estávamos acostumados a realizar na prática. Embora, né, ela seja merecedora de muitas críticas que recebe nessa seara, é preciso reconhecermos que o tratamento dado a esses procedimentos auxiliares é bastante positivo e apresenta um potencial relevante. Na experiência do direito comparado, são vários os casos em que os instrumentos análogos aos procedimentos auxiliares das leis de compras se mostraram revolucionários sob a perspectiva de gestão, tal como está sendo tentado agora, né, pela União com o almoxarifado virtual nacional. Por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo do Government Digital Marketplace, que é uma plataforma britânica online criada pelo governo britânico, que revolucionou a contratação de serviços no setor de tecnologia de informação, em especial o desenvolvimento de software, hosting e ofertas de serviços digitais e soluções baseadas em nuvens pelo setor público no Reino Unido. Esse projeto estende a experiência bem-sucedida do GE Cloud Framework, implantado em 2012, e foi estruturado com bases em diversos Framework Agreements, que são instrumentos análogos aos convênios macro chileno e ao sistema de registro de preços aqui no Brasil, tornando possível, inclusive, a celebração de um grande número de contratações a partir de uma mesma e única licitação. Tanto o Crown Commerce Service e o Government Digital Service do Reino Unido, que são dois órgãos, né, criados para essa finalidade, foram eles os responsáveis pela instituição do Digital Marketplace, que é um portal dedicado à divulgação de todos os itens disponíveis no Framework de Agreements em vigor lá no governo britânico, simplificando, portanto, a forma de contratação de serviços de TI e aproximando os clientes, né, públicos do setor privado, de seus fornecedores privados. Até bem pouco tempo atrás, com a nova lei de licitações, ainda havia bastante dúvida sobre qual fundamento legal nós deveríamos nos socorrer para utilizar o credenciamento, até mesmo a pré-qualificação, que é o tema da nossa aula de hoje, gerando por consequência dificuldades de nós, quando fazemos os editais, fundamentar e demonstrar a segurança jurídica desses procedimentos. A nova lei de licitações trouxe, então, e serve muito para nos ajudar a isso, exatamente dentro desses procedimentos auxiliares, o credenciamento, a pré-qualificação, a PMI, o registro de preços e o registro cadastral, né, que são, portanto, esses procedimentos auxiliares como um todo. A pré-qualificação é um tipo desse procedimento auxiliar e serve para os casos em que se recomenda, digamos assim, uma análise mais acurada a respeito da qualificação técnica dos licitantes, servindo para selecionar previamente todos aqueles que reúnam condições de habilitação para uma futura licitação, ou de licitação vinculada a programas de obras e serviços objetivamente definidos, ou mesmo, gente, para bens que atendam às exigências, podemos dizer assim, as exigências técnicas ou de qualidades pré-estabelecidas pela administração pública. Perdão. Os documentos que já constam no registro cadastral, eles podem ser dispensados, podendo, portanto, a pré-qualificação ser parcial ou total, detendo validade sempre de até 1 ano e deve ficar permanentemente aberto para a inscrição dos interessados. A nova lei de licitações, portanto, ela permite fechar a licitação aos pré-qualificados, de modo que a pré-qualificação, nessa nova lei, teve seu escopo ampliado, integrando bens e não somente a seleção prévia dos licitantes, como havia anteriormente, né? Eu vou, então, aproveitar, já que estamos praticamente falando disso, compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa efetivamente dar andamento mais específico nessa temática, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, aqui, modo de apresentação. Então,
Aí, no modo de apresentação, vamos conversar um pouco sobre a nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133, e especificamente falar sobre a pré-qualificação, artigo 78, inciso 2. Deixo mais uma vez aí consignado na tela de vocês o meu nome e o meu Instagram para eventual contato. Nos acompanhem lá, que a gente está sempre falando sobre novos temas. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, né, antes de conversar efetivamente sobre esse procedimento auxiliar, é lembrar e qual é o âmbito da aplicação da nova lei de licitações, dizendo que a nova lei de licitações se aplica para os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, também se aplica a todos os entes da federação, União, Estados, municípios e Distrito Federal, cuja função também é bastante abrangente, porque ela se aplica enquanto função administrativa também aos órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, aos fundos especiais e também de todas as entidades controladas pelo governo. Ela não se aplica, portanto, apenas às empresas estatais que seguem o regime, né, da Lei 13.303 de 2016, com exceção daquelas disposições lá do artigo 178 da própria lei, ok? A aplicação da lei vem descrita efetivamente no artigo 2º e no artigo 3º da NLL, da nova lei de licitações, sendo, portanto, a legislação, né, de aplicação subsidiária aos contratos de concessão e permissão de serviço público, nos modos do quanto descrito lá no artigo 80, descritos na Lei 89 e 87 de 96. E depois nós temos a Lei das Parcerias Públicas e Privadas, serviços de publicidade com agendas e propagandas, portanto, são legislações cuja aplicação da nova Lei de Licitações é subsidiárias. Lembrando que não se aplica a nova Lei de Licitações, conforme já dito, contratos de operação de crédito, gestão da dívida pública, inclusive as contratações sujeitas à legislação própria nos termos do que eu comentei anteriormente com vocês, né, que é a aplicação da lei das estatais, a legislação das estatais, a lei 13.303. Tá aí, então, quais são os objetos, né, o que a gente faz com compras públicas, né? Os objetos da lei da lei 14.333, ela se aplica para alienação e concessão de direito real de uso, compras, inclusive as compras por encomenda, locação, concessão e permissão de serviços públicos, prestação de serviços, inclusive aqueles serviços técnicos operacionais, obras e serviços de engenharia e de arquitetura, vejam aí inovação, a legislação agora é clara nesse quesito de aplicação, contratações de serviços de tecnologia, de informação e de comunicação, tá certo? Qual é, portanto, a finalidade da lei de licitação? A lei de licitação, ela tem 4 finalidades absolutamente estanques, que a gente diz que são os pilares da estrutura licitatória. Primeiro pilar é assegurar a contratação da proposta mais vantajosa, que gere o maior resultado, o resultado mais positivo, mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere a ciclo de vida do objeto. Observe que eu não estou falando da contratação mais barata, e sim a contratação mais vantajosa, ok? Segunda finalidade é assegurar o tratamento isonômico entre todos os interessados para propiciar uma justa competição entre os interessados. Terceiro pilar da estrutura normativa é para evitar que a administração pública, né, contrate com sobrepreços ou preços manifestamente inexequíveis ou ainda preços superfaturados. E o nosso quarto pilar é sempre incentivar a contratação através do desenvolvimento nacional sustentável, utilizando sempre, na medida do possível, critérios de inovação. Então, está aí de forma sintetizada, né, para vocês, as finalidades, os objetivos do procedimento licitatório, tá bem? Eu gosto bastante desse gráfico, que ele é autoria do professor Alan, e, enfim, então é bastante interessante dentro disso que eu comentei com vocês, um resumo disso que a gente acabou de conversar. Dentro da nossa temática, nós vamos estudar, então, aquilo que está disposto no capítulo 10, os instrumentos auxiliares, lá na seção primeira, que é o procedimento auxiliar, cuja previsão está no artigo 78, inciso 2, que é a pré-qualificação.
Então, o artigo 78 é aquele responsável por estabelecer quais são os procedimentos auxiliares na nova lei de licitações, e não custa a gente mencionar que são 5. O credenciamento propriamente dito, a gente tem um vídeo sobre isso aqui, mesmo na plataforma da OAB, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesses, que é o PMI, registro de preços e o registro cadastral, tá? Esses procedimentos auxiliares, eles obedecem sempre a critérios claros e objetivos pré-estabelecidos em registros próprios, e o julgamento que decorre desses procedimentos auxiliares deverão ser sempre, né, previstos nos termos desses procedimentos licitatórios. A finalidade, portanto, da pré-qualificação é que a pré-qualificação é um procedimento técnico-administrativo utilizado para selecionar previamente licitantes que reúnem condições de habilitação para participar de futura licitação ou ainda de uma licitação vinculada a um programa de obra ou serviço objetivamente definido que já tenha sido estruturado anteriormente, tá? E ela também, a pré-qualificação também tem como objetivo selecionar previamente bens que atendam às exigências técnicas de qualidade já estabelecidas, pré-estabelecidas na administração pública. Então, esquematizando, o que é que faz, né? A pré-qualificação, ela é uma forma de estruturação de pré-habilitação, de habilitação, é um procedimento auxiliar que já antecipa a fase licitatória, deve ficar sempre aberta permanentemente, ocorre num momento específico, sempre durante o procedimento licitatório, de acordo com um número indeterminado de casos concretos, e somente a licitação da qual faz parte os licitantes e bens cadastrados licitados é que vão participar, pré-qualificados. Na pré-qualificação, né, nós devemos observar, o rito dela se dá no sentido seguinte: quando aberta a licitantes, podem ser dispensados os documentos que já fazerem parte do registro cadastral. Quando a oferta de bens deve ser exigida a comprovação sempre, quando for essa pré-qualificação estiver ligada à oferta de bens, ela estiver ligada à aberta, né? Oferta de bens, ela deve ser sempre exigida a comprovação da qualidade desses bens. O procedimento da pré-qualificação, como eu disse, ele fica permanentemente aberto para a inscrição dos interessados, né? E nos editais de pré-qualificação, necessariamente devem constar as informações mínimas necessárias para a definição clara e transparente do objeto e a modalidade e a forma da futura licitação e seus critérios de julgamento. A apresentação da documentação, portanto, é uma pré-habilitação, se faz durante o órgão, ou se faz durante o órgão perante, né, ao órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-lo no prazo de 10 dias úteis e determinar a correção ou reapresentação dos documentos conforme a necessidade, com vistas à ampliação sempre da competitividade do objeto. Os bens e os serviços pré-qualificados, né, devem integrar o catálogo de bens dos serviços da administração pública. Então, na pré-qualificação também pode-se qualificar a grupos ou segmentos segundo especialidades de fornecedores. E ela pode ser também total ou parcial, onde todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação fique assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições a todos os interessados. É muito importante a gente observar que, quanto ao prazo, a pré-qualificação, ela terá validade sempre de 1 ano no máximo e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Esse registro, né, da pré-qualificação dessa documentação no órgão é válido por 1 ano, né, e pode ser atualizado. É praticamente a mesma coisa que a gente via no certificado de registro cadastral, do CRC, né? Não pode ter validade superior a 1 ano dos documentos apresentados pelos interessados. E, além disso, todos os licitantes e bens pré-qualificados obrigatoriamente deverão ser divulgados e mantidos à disposição do público na internet ou no site oficial do órgão. E lembrando que a licitação que se seguir dessa pré-qualificação, né, ela deve ser restrita a licitantes
e aos bens, sempre aos bens pré-qualificados, ok? Ela vem descrita lá no artigo 79 e 80, né, da Lei 8666, dentro das hipóteses de pré-qualificação objetiva, sempre ligadas a bens, ou subjetivas ligadas ao licitante, ou seja, a gente pode pré-qualificar bens ou pré-qualificar licitantes, de maneira semelhante à Lei 12.462 de 2011 e à Lei das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, além de seguir sempre as diretrizes das referidas normas para esse procedimento auxiliar. A dispensa, né, a pré-qualificação, ela dispensa-se na pré-qualificação documentos que já existam no registro cadastral. Ela também exige que haja uma previsão expressa de que somente constará do edital informações mínimas necessárias para a definição do objeto. E a pré-qualificação, ela também traz a necessidade de divulgação da modalidade da futura licitação e os critérios de julgamentos que eventualmente serão utilizados à nova licitação, ok? A pré-qualificação, né, deve necessariamente fixar o prazo máximo para avaliação dos documentos pelo órgão ou comissão responsável, que, como eu disse, é de até dias, disse anteriormente, né, pode ser de até 10 dias úteis, ok? E os bens e serviços pré-qualificados integrarão os catálogos de bens e serviços da própria administração pública, tá? E a pré-qualificação também ela só é válida apenas enquanto durar a validade do vencimento dos documentos apresentados nos termos do quanto descritos no artigo 79, parágrafo 8º, inciso 3 da Lei 14.133. Desculpa, pessoal, probleminha de garganta básica. Portanto, a pré-qualificação será válida, portanto, até, repetindo, né, o vencimento dos documentos nos termos do artigo 79, parágrafo 8º, inciso 3. Está aí, então, portanto, para vocês o resumo geral da pré-qualificação. Então, o que é a pré-qualificação? É um procedimento seletivo, prévio, né, que onde são feitas as análises das condições de habilitação total ou parcial e também do objeto. Que objeto? Tanto de bens quanto de serviços. Ele é diferente da licitação porque é um procedimento auxiliar, ele não é uma fase licitatória, que fica aberta permanentemente, serve para os licitantes ou para bens e serviços. A validade da pré-qualificação é sempre de, no máximo, 1 ano, limitada à validade dos documentos descritos, colocados, né, descritos no edital. Lembrando que a pré-qualificação ela pode ser total ou parcial. A pré-qualificação pode ser por grupos ou segmentos. Ela também pode ser para bens e serviços que integrarão o catálogo, né, do órgão público. E ela tem um prazo, né, de 10 dias úteis para a comissão analisar os documentos, tá bem? E a pré-qualificação, ela pode ter uma licitação restrita também aos pré-qualificados, tá bem, pessoal? Então, lembrando que dentro dos procedimentos auxiliares, né, como é que será, quem é que deverá regulamentar a pré-qualificação? Isso é muito importante, tá? A pré-qualificação necessariamente precisa ser regulamentada. Então, quem vai regulamentar? Entes federativos, por meio dos respectivos órgãos, com competências regimentais. A lei é bastante detalhista nesses procedimentos auxiliares, e esses deverão ser customizados pelos entes indicados acima, portanto, União, Estados e municípios, né? E também deve ser feito, a meu ver, sugerimos sempre, quanto maior o detalhamento, melhor, o regulamento interno dos órgãos ou entidades públicas dos entes federativos, de acordo com a sua estrutura interna do controle de licitações, para que seja feita de maior transparência e economicidade dentro desses procedimentos, ok? Então, como eu comentei com vocês, aí quem regulamenta a pré-qualificação, entes federativos por meio dos seus respectivos órgãos e competências regimentais. Tá ok, pessoal? Então, assim, eu agradeço a vocês, lembrando que eu fico à disposição, né? Muito obrigada, fico à disposição
no Instagram, @Luciana_Berardi. Obrigada e até a próxima. Nos vemos nos nossos próximos encontros.